Nós vamos começar hoje, dar início à nossa maratona Aluno Nota 10, um evento inovador, né? E mais uma vez nós estamos sendo pioneiros nesse evento aqui em Nova Friburgo. Hoje nós vamos falar especificamente, não quero errar na primeira escola do meu filho. Vamos falar para pais que têm filhos na faixa etária de 3, 4 e 5 aninhos. Esse projeto ele vai se estender por 5 semanas. Nós vamos estar aqui ao vivo por 5 semanas. Então hoje, dia 1º, né, nós vamos falar para os pais da educação infantil. Na semana que vem, no dia 8, iremos falar exclusivamente para pais que os filhos vão fazer a alfabetização ou primeiro ano do ensino fundamental em 2023. No dia 15 falaremos especificamente para o ensino fundamental 1, ou seja, do segundo ano até o 5º ano. No dia 22, né? 22, minha produção está aqui me auxiliando. Pessoal, fala um oi aí para todo mundo, para não ouvir vocês aí. Eu não estou sozinho aqui não, porque eu ficaria com medo de ficar sozinho aqui. Então, no dia 22, nós vamos estar falando sobre o ensino fundamental 2 e, para finalizar, no dia 29, sobre o ensino médio. Então, não percam que será um programa sensacional, tiraremos várias dúvidas e você vai poder estar no conforto do seu lar, né? Podendo tirar suas dúvidas sem precisar vir até a instituição, sem precisar se deslocar. O nosso compromisso com vocês é entregar ferramentas para que vocês possam fazer a melhor escolha possível para matricular o seu filho. Beleza? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Para mim é uma honra e um privilégio estar falando para pessoas tão especiais como vocês, que poderiam estar fazendo várias coisas e escolheram estar aqui cuidando do que é mais precioso na vida de vocês, que são os seus filhos e a educação dos seus filhos. Então, meus sinceros agradecimentos a todos vocês. Eu gostaria de falar também aqui no início, eu estou com uma colinha aqui, que a produção pediu para que eu fizesse uma colinha, que tem algumas coisas que eu não posso esquecer de falar. Então, uma coisa são os prêmios. Então, continue comigo até o final, que ao final dessa live nós teremos as regras, nós anunciaremos as regras para que você possa ganhar prêmios. E esses prêmios são legais, tá? Em cada live nós iremos dar um prêmio diferente e vocês vão gostar bem. Então, para participar, continue comigo até o final. Bom, o que me capacita para poder falar para vocês? Meu nome é Alexandre, né? Para quem não me conhece. Eu estou no magistério há 30 anos, eu sou professor há 30 anos e eu estou à frente do São João Batista como diretor e coordenador há mais de 2 décadas, especificamente há 23 anos. E durante essa nossa trajetória nós já fizemos algumas peripécias por aí, já alçamos alguns voos. E atualmente nós estamos entre as 30 melhores escolas do país e num ranking que tem aproximadamente 15 mil escolas participando. Estamos entre as 30 melhores escolas privadas do país, tá? Do Brasil. E isso eu acho que nos capacita para poder falar para vocês. Por que nós estamos fazendo esse evento, né? Por que nós estamos fazendo a Maratona Aluno Nota 10? Porque, na verdade, os pais, quando querem escolher um local para colocar seus filhos, né, eles têm que ir de escola em escola, né, visitando, conhecendo espaços, conhecendo metodologias, conhecendo toda a coordenação. E isso, às vezes, toma tempo. E nesses dias que nós estamos vivendo, as pessoas, às vezes, não têm tanto tempo para fazer isso. Então, nós decidimos reunir todas as ferramentas, toda a nossa experiência, todas as nossas perguntas e questionamentos, que são dores dos pais, e passar para vocês. Porque assim vocês terão, de uma forma muito tranquila, né, a expertise para escolher a melhor escola para o seu filho. Então hoje, especificamente, nós vamos falar para as crianças, né, para os nossos kids. Eu me comprometo com vocês, né, a entregar o máximo de clareza, porque clareza é poder. E eu quero que vocês saiam daqui com muita clareza de como decidir o futuro, né, a futura escola do seu filho. Então, o nosso comprometimento com vocês é de entregar ferramentas e te dar clareza para que você possa tomar a decisão mais assertiva. E se essa decisão
for em pró do São João Batista, né, nós vamos ficar muito felizes em tê-lo na família São João Batista. Ok? Bom, as pessoas têm dúvidas. Vamos começar a trabalhar algumas dores que as pessoas têm, né, que os pais em geral têm, que é o seguinte: Alexandre, o meu filho é muito paparicado aqui em casa, o meu filho ele é muito amado, ele é muito paparicado, ele fica o tempo todo aqui comigo, né, e eu vou levar ele para a escola, o que você acha? Né? Essa é uma dor que os pais sentem. Vamos chegar, né, vou só colocar essa dor e vamos chegar até uma resposta plausível para vocês. Uma outra dor também é: Alexandre, aqui em casa tem a babá, tem o pai, tem o irmãozinho mais velho, né? Tem todo mundo tomando conta, tem um monitoramento de câmeras, tem todo mundo fazendo tudo pelo meu filho o tempo todo. Na escola vai ser assim também, Alexandre? E o terceiro questionamento, né, nessa faixa etária: Alexandre, eu tenho medo de matricular e ele não gostar, isso criar algum trauma no meu filho, eu errar ali nesse início, da trajetória dele, e ele levar esse trauma pelo resto da sua vida acadêmica, pelo resto da sua vida escolar. Então, esses são três dores, essas são três dores latentes que eu sempre ouço de pais, né, novos, pais que estão escolhendo a primeira escola para o seu filho. E aqui no São João Batista, nós temos três pilares muito fortes para sanar essa dor. Nós vamos falar especificamente, eu estou falando agora especificamente para pais da educação infantil. Então, o que você tem que mirar numa escola, seja ela São João Batista ou seja qualquer outra escola que você escolha? Você tem que mirar a paixão, o amor, a dedicação que a equipe inteira vai ter pelo seu filho. Aqui no São João Batista, desde das nossas secretárias, que vão atender vocês quando chegarem ali, vão atender os seus filhos, até a nossa coordenação, e quem nos segue nas redes sociais, até a nossa direção, que no caso eu e minha esposa, né, nós somos apaixonados por nosso trabalho e somos apaixonados por nossos filhos. Nós optamos por não ter filhos nossos, a gente optou por cuidar dos filhos de vocês. Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você for escolher uma escola é a paixão e a dedicação que essa escola, que essas pessoas vão ter pelo seu bem mais precioso, que é o seu bebê, que é o seu filho, ok? Uma segunda dor que as pessoas têm é a questão da segurança, né? Alexandre, na minha casa tem todo mundo tomando conta, como eu já disse anteriormente, e na escola vai ter? Eu gostaria de falar um negócio muito interessante para vocês. Aqui na escola, quem se tornar pai de um aluno São João Batista, né, quem virar membro da família São João Batista, vai receber uma senha. E essa senha chama-se Lena. Tia Lena. Essa é uma senha que eu vou dar para todos os pais. A tia Lena, ela é a câmera, ela é a babá, ela é o porteiro, ela é o papai, ela é o irmão mais velho, ela é tudo, vai ser tudo para os seus filhos. A distância só tem a Lena? Não, nós temos a Renata, nós temos a Nébia, nós temos a Kelly, nós temos todo mundo. Mas a referência de cuidado e dedicação que os pais têm aqui no São João Batista é a tia Lena. Então eu já estou entregando aqui nessa live a senha para você que vai matricular seu filho aqui conosco, para que você saiba a quem você tem que recorrer para essa questão de segurança. E, mais uma vez, eu reafirmo que não é só a Lena. Nós temos todo um aparato para que seu filho fique extremamente protegido, como se estivesse no conforto do seu lar. E aí, sim, o terceiro pilar, observe que eu fui colocando por ordem de especificidade, né? De ordem de... Produção, me ajuda a palavra aí. Prioridade. Fui colocando por ordem de prioridade. Então, primeiro, o amor e a paixão. Depois, a segurança. E é lógico, muitos pais acham que na educação infantil a criança vem para cá só para brincar, né? E isso não é verdade. Nós temos que saber qual é o método, ou seja, qual é o método que o colégio utiliza, qual é a metodologia, qual é o sistema, né? Porque nessa faixa etária,
o cérebro da criança ainda não está totalmente formado. Então é um erro você achar que a criança ficar em casa com você e não vir para a escola, porque muitos pais dizem assim, vou deixar, quando tiver 5 aninhos, 6 aninhos eu levo para fazer a alfabetização. Não, traga antes. Por quê? O cérebro não está totalmente formado. E aí você começa a inserir conteúdos nessa caixinha, né, de uma forma muito lúdica e muito encantadora. Tá? A palavra de ordem é ludicidade e encantamento. Você tem que, aqui no São João Batista a gente trabalha sempre isso. A Nébia, ela tem isso em letras garrafais, ludicidade e encantamento, para que as crianças comecem a aprender e comecem a criar essa amálgama no cérebro. Por quê? Vai entrando conteúdo e está se formando alguns canais neurais na cabecinha da criança e com isso vai se fortalecendo. E a longo prazo, essa criança não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Ok? Então, amor, segurança e o método. Esses são os pilares do São João Batista. Pessoal, agora nós elencamos aqui, nosso time elencou aqui algumas dúvidas que são recorrentes, né? E são perguntas que os pais trazem para a gente sempre. Eu vou ler a pergunta. Então a primeira pergunta que nós temos aqui, que nós separamos aqui, é o seguinte: além das professoras, quem mais irá cuidar do meu filho? Eu já dei essa cola para vocês. Eu já falei sobre essa cola. Olha só, aqui no São João Batista, quando você chega à recepção, que você começa a ser atendida pelas nossas meninas ali, e você já tem todo um tratamento diferenciado. Você aqui é exclusivo do início ao fim. Mas qual é a cola? Além das professoras, quem mais irá cuidar dos meus filhos? Nós temos a tia Nébia, que é a coordenadora direta do segmento. Nós temos a minha esposa, que é a Kelly, que é a diretora do colégio. Nós temos o tio Alexandre, né, que é o diretor do colégio também. As crianças invadem minha sala direto, né? Mas eu já dei a senha. Além das professoras, quem mais vai cuidar do meu filho no São João Batista? A tia Helena. Essa é a pessoa que vocês mais vão ouvir, que vocês mais vão ter contato. O pessoal está me lembrando aqui. Aqui no São João Batista as coisas são tão personalizadas que nós temos uma cantina. E eu acho que em lugar nenhum do mundo acontece isso. Nós temos uma cantina. E a criança chega ali, a mãe chega ali, ou a tia Helena chega ali já orientada pela mãe e fala assim: o meu filho, ele não come tal alimento. Ele não come tal comidinha. E a tia Regina e o tio Danton, eles fazem um lanche exclusivo para o seu filho. Eu disse, mas como assim? Sim, se tiver 10 crianças, eles vão fazer 10 lanches diferentes. E a tia Helena vai lá, faz o pedido, a tia Helena leva até a salinha para eles. Nós vamos chegar nesse ponto aí. Só para vocês verem tamanha exclusividade que há aqui no São João Batista. Ok? Bom, uma pergunta que é muito recorrente também. Alexandre, tem berçário? Tem maternal no São João Batista? Não, nós não temos. Para se matricular no São João Batista, a criança precisa ter, até o dia 31 de março do ano que ela for se matricular, 2 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, 3 aninhos. Abaixo de 3 aninhos de idade, nós não podemos aceitar matrícula. E o processo agora está muito rigoroso, a lei está muito rigorosa. Tem até uma pergunta ali, né? A partir de que idade podemos matricular nosso filho? Muito bem, Vitor. Muito bem, Vitor. Olha só, você só pode matricular aqui no São João Batista a partir dos 3 aninhos de idade. Ok? Por quê? Nós não temos o maternal. Nós temos a última fase aí do maternal, que seria de 3 a 4 anos, e depois a educação infantil, que é de 4 até o finalzinho do ciclo aí, para iniciar a alfabetização. Ok? Outra pergunta também é se nós temos horário integral. Não temos horário integral. Nós trabalhamos somente na parte da tarde, né? De 12h30 até 5h40, então não há horário integral, ok? Viviane, muito boa, Viviane. Eu já ia falar sobre esse assunto, mas te respondo já de uma vez. Há quantos alunos em sala? Bom, como eu disse, aqui no São João Batista tudo é muito exclusivo, há muita exclusividade em tudo que a gente faz. Para que a gente seja exclusivo, para que a gente tenha um atendimento personalizado para o seu filho.
nossas salas não podem, de educação infantil, não podem ultrapassar 15 alunos. Essa é uma exigência, inclusive, nossa, né? Nós, diretores, e da franquia também, do Twice, porque nós vamos contar sobre essa cereja do bolo, que é o programa bilíngue que nós temos, mas não podemos passar de 15 alunos. Alexandre, atualmente tem 15 alunos? Não, não tem. Nós trabalhamos com um número mínimo de alunos para que seu filho realmente tenha um projeto personalizado, ok? Gabriela, minha filha completará 3 anos dia 11 de abril. Não poderei então matricular. Gabriela Lemos, é uma pena. Infelizmente, não poderá matricular. Qual é o nome da nossa querida, da nossa filhinha maravilhosa? Depois coloque pra gente aí pra gente saber. Mas, infelizmente, não poderá matricular. Só com 3 anos completos no dia 31 de março. A legislação está muito severa agora, então não há essa possibilidade. É uma pena, mas aguardaremos sua filhinha em 2024 de braços abertos para poder ter em nossa família. Agora, olha só, uma pergunta que os pais fazem muito com relação à segurança, né? Porque eles têm a sensação da segurança em casa, da avó, do vô, do irmão mais velho, da babá, do pai, da mãe. E eles perguntam o seguinte: quando meu filho necessita ir ao banheiro, trocar as fraldas, ou chega atrasado ao colégio, tem alguma pessoa para ajudar? Ou a professora deixa o restante da turma e vai socorrer meu filho? Gente, olha só, eu fico até rindo com essa pergunta, né? Mas acontece, essa pergunta é uma pergunta recorrente, é uma dor bem latente dos nossos pais. E eu fico rindo, porque como nós vamos numa escola extremamente personalizada como a nossa, nós vamos deixar uma turma para ir até. A professora vai deixar uma turma para ir atender outra criança? Não há nexo, né? Não, gente, isso não acontece nunca. Uma vez chegou, a criança está aqui dentro do São João Batista, ela vai para a sala de aula, vai ter a professora, aguarda que eu vou contar um segredinho sobre as professoras ainda, ela vai para a sala de aula, vai ter a professora, e aí tem todo um projeto para que as pessoas recebam o seu filho e levem até a professora, tá? Acompanhado por uma pessoa. No corredor já está lá posicionada aquela senha que eu falei para vocês anteriormente, a tia Helena. A tia Helena já está ali para fazer todo o translado, ok? Quando tem que trocar fraldas, porque às vezes as criancinhas chegam aqui com 3 anos e ainda estão desfraldando que fala, não é isso? Desfraldando, ainda estão desfraldando, ainda estão aprendendo ao banheiro sozinho e tal. E todo esse processo é feito pela tia Helena, junto com o acompanhamento da professora Nébia, que é a nossa coordenadora. Tá? E com a Kelly também, que é minha esposa, que fica lá bajulando as crianças o tempo todo. Beleza? Tá todo mundo aqui atrás, todo mundo envergonhado. Kelly, fala aí, Kelly, o pessoal ouvir. Só dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho, Kelly, então. Para o pessoal conhecer a Kelly. Isso. Beijinho para vocês, para quem não conhece a Kelly. Sejam bem-vindos e fiquem aí com o Alexandre. Beijo. Gente, é uma outra pergunta. Olha só, o nosso projeto é um projeto verticalizado, né? O prédio do São João Batista é um projeto verticalizado. E aí, tia Helena é maravilhosa. Ok, Dani, muito legal, isso aí. Beijo, Dani. Tem uma perguntinha aqui já. A Ariela. É a filha. O Gabi, a Ariela, se Deus quiser, estará conosco em 2024, na turma do Kids em 2024, ok? Vai ser uma honra recebê-lo aqui e dar toda a atenção que a Ariela merece. Kelly, sempre linda. Obrigado, Fernanda. Beijo. São seus olhos. Eu soube escolher bem, né? Eu escolhi bem, uma esposa bonita, né? Sou suspeito. Franciane Sardô. Olá, querida, tudo bem? Sou suspeito de falar. Quem colocar o filho no colégio nunca mais sairá. Amo toda a equipe. Obrigado, Franciane, muito obrigado. Você, na verdade, é uma super fã que nós temos. E seus filhos são maravilhosos, tá? A Duda, que já está na medicina, nós levamos ela para a medicina. Obrigado por ter esses filhos maravilhosos que você tem, ok? Pessoal, eu estava falando sobre o nosso projeto, que é um projeto verticalizado, e as pessoas perguntam o seguinte: há um espaço projetado para as crianças ou elas utilizam as mesmas salas dos outros alunos? Tem espaço para as crianças brincar? Bom, o colégio foi feito, esse colégio foi desenhado para a educação infantil e para os outros segmentos. Então,
o primeiro andar, onde nós estamos aqui, funciona toda a parte administrativa do colégio, né? As coordenações, a parte de direção, secretaria, financeiro, tudo isso. O segundo andar, ou o primeiro andar, que é de atividade, o colégio tem 4 andares, né? 1 mais 3, ou então 3 de educação. O primeiro andar de educação, ele é exclusivo para atender os nossos alunos da educação infantil. Então, as salas são projetadas para crianças, para atender crianças com mobiliário próprio, com toda personalizada, que são exigências da franquia, né, com palavras em inglês, com temas em inglês. Há um play aqui em cima, né? Quem passa da rua às vezes pode não ter essa sensação, mas aqui em cima, né, no segundo andar ou no primeiro andar de educação, nós temos aqui um play onde são feitas nossas festas, as crianças utilizam para brincar. Tem um refeitório para que nossos kids possam fazer o lanchinho, possam fazer o horário do recreio. Nesse espaço também, que é o espaço do play, as mães, as famílias utilizam para fazer as festas de aniversário e as pessoas amam, porque aqui no São João Batista tem festa quase todo dia, né? As pessoas amam. E rola salgadinho para todo mundo, rola docinho, rola bolinho. Essa semana mesmo tivemos a festa aqui da Dani. E Dani, nossa, Dani fez uma festa maravilhosa pra gente. E o Arthur, que é nosso querido, né? O Arthur e o Davi, que são nossos queridos, né? E a Dani fez uma festa maravilhosa. Mas isso tem quase todo dia no São João Batista, beleza? Então tem um espaço sim. E esse espaço é somente para a educação infantil. Para vocês terem uma ideia, na parte da tarde, que funciona a educação infantil. De manhã, o primeiro andar fica fechado. Não há movimentação nenhuma. Ou seja, as salas não são aproveitadas por nenhum dos nossos alunos. O sirene tocando, nós estamos no colégio, tá? Então é o sino tocando. De aula. Sala de aula e tal. Lembre-se aí, quem já está fora da escola, lembre-se, o sininho tocando, a campainha tocando. Voltando aqui, o andar é personalizado, mas as pessoas querem saber também. As crianças não brincam na parte externa? Não há como brincar na parte externa? Sim. A Nébia faz todo um planejamento e há horários específicos para as crianças estarem no pátio e estarem na quadra, sozinhas, isoladas. Para quê? Para que não haja confronto com o aluno maior. Até o pessoal do Fundamental 1, eles não se encontram nesse momento de diversão com as crianças da educação infantil. Vocês veem como o projeto é personalizado, ok? Dani, equipe toda amorosa, amo todos, obrigado, Dani. As pessoas responsáveis têm curso de primeiro socorro? Lei Lucas fala sobre isso. Sim, Gabi, essa lei é uma lei nova que está sendo implementada. Nós estamos trabalhando com nossos colaboradores, então pode ficar despreocupada que sim, ok? As pessoas perguntam também o seguinte: o que meu filho vai aprender? Né? Já que você falou que é importante na educação infantil as crianças vir para a escola. Então, a primeira coisa, como eu já te falei, a palavra de ordem é encantamento e ludicidade. Essa é a palavra de ordem aqui no São João Batista. Agora, eles vão aprender a partir do letramento. Eu vou explicar assim de uma forma bem tranquila, para que vocês possam entender, né? Vou explicar do macro para o micro. Quinzenalmente, né, no plano de aulas, as professoras separam textos, né, diferentes textos, diferentes gêneros textuais, que podem ser músicas, podem ser cantigas de roda, pode ser um convitezinho de aniversário, né, podem ser vários tipos de gêneros textuais, escrevem em letra bastão e deixam isso na sala de aula. As crianças começam a observar, extrair dali desse macro, desse texto, palavras, números, sílabas. Então ela começa do macro para o micro. Ela partiu do macro, que é um texto, né? Um texto em diferentes formatos, e começa a vir para o micro, que é aprender ali as consoantes, as vogais, os números. E assim ela começa a aprender brincando, de forma muito lúdica, porque a palavra de ordem é encantamento e ludicidade, ok? Uma coisa que a gente valoriza muito, e você que vai se tornar um futuro membro da família São João Batista, é a questão da leitura. Alexandre, mas meu filho tem 3 anos de idade, você falou de leitura, de livro? Sim. Se a criança convive num ambiente onde há livros, e eu não estou falando de iPad, não estou falando de iPhone, não estou falando de celular, não estou falando de nada disso. Estou falando de papel.
o seu filho ele deve tocar papel, desde os 3 aninhos de idade. Você vai dar banho no seu filho, compra aqueles livrinhos. Né, como é que é o nome? Livrinhos emborrachados. É bom ter sempre esses HDs secundários assim para te auxiliar. Livrinhos emborrachados. E você está dando banho no seu filho, você vai contando a historinha para ele. E ele vai tocando naquele livrinho. Hoje em dia existem vários jogos de raciocínio, vários materiais de ensino que você pode deixar a criança tocar. Porque fazendo isso, como eu falei anteriormente, o sistema límbico do cérebro ainda não está totalmente formado. Ele começa a se formar, começa a finalizar a formação dele a partir dos 5 anos e meio, 6 anos de idade. E é ali que são guardadas as emoções, são guardados os hábitos. E se você começa a criar, se você começa a cultivar esses bons hábitos na criança, com certeza você nunca mais terá um filho que não terá vontade de ler, que não terá vontade de tocar em livros. Ou seja, você terá um filho muito melhor, em muito mais alto nível, ok? Bom, as pessoas também gostam de saber, né? Eu vejo assim que há sempre um desespero, né? Uma ansiedade para que a criança saia lendo, para que a criança já saia escrevendo, lendo, e nos perguntam muito, Alexandre, o Nébia, ao final eu estou falando Alexandre e Nébia, né? Mas tem a Renata também, porque a Renata fica mais com o Fundamental 2, mas aqui no colégio não tem uma coordenação específica, para que vocês saibam disso, tá? Nós temos 3 coordenadoras, nós temos a Nébia, nós temos a Renata e nós temos a Patrícia. A Nébia, ela fica com a educação infantil e o Fundamental 1. A Renata fica com o Fundamental 2. E a Patrícia com o ensino médio. Mas qualquer uma das 3, elas podem cuidar de qualquer assunto para você em qualquer momento. Ok? Então não há essa divisão assim, só posso falar com a tia Nébia, só posso falar com a tia Renata. Não, você pode falar com quem você achar que você mereça falar e que você deva falar. Né? Então, olha só, como eu estava falando, ao final do Kids 3, as crianças já saem lendo, Alexandre? Isso é uma pergunta muito recorrente. Não é intenção do São João Batista, observem, não é intenção do São João Batista que seu filho, ao final do Kids 3, já esteja lendo. É óbvio, como a gente vai começar a trabalhar com ele, ele já saiu do processo pré-silábico para o processo silábico. E aí, ele já reconhece algumas palavras, ele já sabe fazer algumas coisas. Então, por aptidão própria e nós estamos, e por estímulos, né, nosso e por aptidão da própria criança, a nossa percepção é que, ao longo desses anos que a gente já vem trabalhando, os nossos alunos já saem lendo do Kids 3. Agora, isso é uma obrigação? Isso é uma coisa que é exigida pela escola? Não, muito pelo contrário. A legislação não gostaria que isso acontecesse. Por quê? Perde-se o encantamento que haveria de acontecer. Né? Igual você, antigamente as pessoas, eu quero alfabetizar minha filha com 5 anos, meu filho com 5 anos. Não, gente, não tenham pressa para esse processo. Espere completar os 6 aninhos, até porque a gente nem pode fazer isso agora mais, né? A lei não permite mais isso. Mas espere que completem os 6 aninhos para que você possa alfabetizar de fato seu filho, ok? Não tenha pressa com isso aí, para você não ter problemas no futuro, tá? Uma outra pergunta que... essa aqui é muito boa. E essa é sensacional. Essa aqui é uma pergunta assim, que a gente vai tirar de letra. As pessoas perguntam para a gente exatamente assim: o que vocês oferecem de tão inovador? O que o São João Batista faz de tão inovador? Bom, quando a gente montou a educação infantil lá em 2014, né, nós procuramos várias escolas, nós olhamos o país inteiro. Eu viajei até São Paulo e busquei as grandes escolas de São Paulo para me inspirar. E lá eu percebi uma coisa. Um diretor de uma grande escola, de uma grande rede lá, me falou o seguinte: Alexandre, observe, você acha que é legal uma criança ficar de 12:30, 1h da tarde, até as 5 horas da tarde, com a mesma professora, com a mesma regente ali, e a professora também ficar com a mesma turma? Eu fiquei assim, mas como assim? Ele disse, não. Isso não é legal, isso não é sadio para a criança. Você tem que intercalar várias disciplinas nesse meio aí. E aí eu vim de São Paulo com aquela coisa atrás da minha orelha, eu falei assim, gente, como assim? Né? Criancinha já trocando de aula, igual o pré-vestibular, né? Meu Deus, isso não existe. Cheguei aqui e comentei com a Renata, que na época ela é minha coordenadora da educação infantil. E a Renata falou assim, Alexandre, está ordinária essa ideia.
né? Esse projeto é extraordinário. Vamos fazer exatamente isso. E aí nós começamos a trabalhar nesse projeto. Fazendo o quê? Todas as nossas turmas de 3 anos, a partir dos 3 anos, eles têm mais de um professor. Ele tem a professora regente, que é responsável pela turma, ou seja, é aquela professora que vai dar o direcionamento para as crianças, mas, além disso, eles têm uma professora de música e cultura que entra, uma professora de artes, uma professora de educação física, né? Todas esses com formações específicas. E isso... A cereja do bolo é o bilíngue. Não vou falar daqui a pouco específico só sobre o bilíngue. Essa é a cereja do bolo. Mas a questão das crianças, desde 3 anos, terem aula de música e de educação física e arte separado, né, de cultura, na verdade não chama de arte, chama de cultura naquele momento ali, isso faz toda a diferença. Porque eles começam a perceber várias pessoas comandando ao mesmo tempo. Né? Então, assim, hora está a professora A, hora está a professora B, hora está a professora C, e eles recebem vários comandos diferentes. E isso faz com que eles aprendam de várias formas diferentes também. Sempre lembrando que a palavra de ordem é encantamento e ludicidade. Ok? Depois vamos comentar aqui a nossa cereja do bolo, a nossa grande cereja do bolo, porque na época, quando nós montamos a educação infantil, nós não tínhamos esse prédio lindo e maravilhoso que nós temos hoje, né? Então nós tínhamos que ter algum encantamento. E o encantamento naquela época era o ensino bilíngue. Nós fomos pioneiros em trazer o ensino bilíngue para Nova Friburgo. Nós vamos explicar daqui a pouco o que é o ensino bilíngue, ok? Agora mesmo. É uma pergunta que está aqui. Como funciona o ensino bilíngue na educação infantil? O aprendizado do inglês realmente acontece? Pessoal, antes de responder essa pergunta, né, se tiver algum especialista aí na área, eu vou fazer um pequeno resumo, né, não vou me aprofundar no assunto. Mas é bem sabido que algumas partes do nosso cérebro, né, o neocórtex e o sistema límbico, ele não está totalmente formado ainda. Então, o neocórtex é responsável pela parte de linguagem, pela parte escrita, pela parte de vocabulários, né? E o sistema límbico é responsável pela parte das emoções, por você criar habilidade, você guardar coisas na memória de longa duração. Então, esses dois sistemas neurais, ainda não estão totalmente formados na criança ainda. Por isso é tão importante, não há regras, mas por isso é tão importante que você comece a ensinar uma língua, 1 ou 2 ou 3 ou 4 habilidades ou língua estrangeira que você queira ensinar para o seu filho o mais cedo possível. Por quê? Essa habilidade nova que você está querendo ensinar para a criança, ela vai se moldando junto com o cérebro. O cérebro vai se desenvolvendo, a habilidade vai se desenvolvendo e aquilo vira uma amálgama e com o passar dos anos aquilo está muito solidificado. Ok? Então, o sistema bilíngue funciona perfeitamente bem. E vamos fazer algumas... Por que funciona bem? Exatamente pelo fato do cérebro não estar totalmente formado. Alexandre, meu filho não fala direito português ainda. É muito novinho. Vai entender as aulas em inglês? Observem, ser bilíngue, né, ter aulas de bilinguismo, não é você ter aulas de inglês. Não é simplesmente você chegar lá e falar 2 ou 3 palavrinhas em inglês, né, para a criança. Não, não é isso. A gente tem toda uma metodologia, tem todo um material didático. As professoras, nossas teachers, elas são proibidas em falar português aqui nas nossas salas de aula. E como tem muito material didático e tem todo esse repertório para que as crianças possam usufruir, é muito pertinente e a aprendizagem realmente acontece muito sólida na cabecinha delas. Se vocês forem até uma das nossas salas, vocês vão ver que nós temos N materiais que a franqueadora nos manda todos os anos, materiais concretos para que elas possam tocar, os livros, as músicas, flashcards, ou seja, tem uma série de recursos. Então, realmente, há aprendizagem. É uma parceria, né? Nós temos, o pessoal está me falando aqui para a gente falar do Twice Bilingual Programs. Vocês podem botar no Google depois lá e procurar o Twice. É uma empresa exclusiva nossa, tá? Ela só atende o São João Batista. Inclusive, na época que eu fiz o contrato com eles, eu quis uma parcela bem grande do bolo, ou seja, eu fiz com que eles dessem um limite bem grande de área para que não tivesse nenhuma outra unidade Twice próxima da gente.
E os pais que já são nossos e que têm o filho evoluindo nesse processo, realmente eles podem constatar diferenças aí na vida, na parte do inglês do seu filho. Essa é a grande cereja do bolo da nossa educação infantil do ensino fundamental 1. Uma coisa que é normal, né? E aí é óbvio que a resposta é não, mas as pessoas perguntam assim: há tradução e vocabulário de palavras soltas em inglês? Não, não há, gente. Ser bilíngue é muito diferente de você estar num curso de inglês. Para quem não sabe o que é ser bilíngue, é você aprender matemática, ciências, inglês, história, geografia em inglês. Então, a criança vai aprender esse conteúdo em português e depois vai rever esse conteúdo em inglês. E aí surge uma dúvida. Alexandre tem que aprender primeiro em inglês, para depois aprender em português? Ou tem que aprender primeiro em português, para depois aprender em inglês? Não, não há regras. O twice significa repetir 2 vezes. Então, tem conteúdos que eles aprendem, a gente chama de L1 e L2, tá? L1 é a língua materna, ou seja, é o português. L2 é a língua do bilinguismo, no nosso caso, o inglês. Então, eles podem aprender primeiro um conteúdo na L1, aprendeu algum tema de matemática em português. E aí a professora do bilíngue, ela é capacitada, ela é treinada para ensinar aquele mesmo tema que foi ensinado em português, ela ensinar aquele tema em inglês. Volto a falar, nas nossas salas, nenhuma criança e nenhum professor e nenhum coordenador pode falar em português durante as aulas do bilíngue. Tá? Então, momento algum. Mas meu filho chegou aqui agora, novinho, está chorando, ou meu filho vem de uma outra escola, nunca estudou inglês na vida. Ok, no primeiro dia, ele já vai ser habituado a falar em inglês, vai começar a aprender a se posicionar em inglês, ok? Então não há tradução, é diferente de um cursinho. Inclusive a gente orienta, né? Nós não, a franqueadora nos orienta para que todos os nossos alunos, quem é aluno do São João Batista, quem está no projeto bilíngue do São João Batista, ele fica impedido de fazer um cursinho fora. Então nesse momento, né, até o final do 5º ano, o seu filho não é que não poderá, né? Fica muito pesado não poderá, mas é indicado que seu filho não faça nenhum cursinho de inglês, porque isso vai atrapalhar a nossa metodologia. Uma outra pergunta também é se a gente trabalha mais o inglês britânico ou o inglês americano, né? Mais o inglês americano, até pela questão da pronúncia, pela questão do sotaque que tem, né? Porque o inglês britânico ele é mais polido, mais bonitão e tal, né? Agora o americano ele tem mais gírias, ele tem mais contrações, então o nosso trabalho é feito em cima do inglês americano. E eu costumo brincar aqui com os jovens, né? E agora eu vou brincar com vocês, pais. Eu falo com as crianças aqui o seguinte: nos próximos 5 anos, quem não souber língua inglesa, eu até acrescento, né? Não só língua inglesa, não souber mandarim também, não vai sobreviver nesse cenário que nós estamos passando. Mas, se já souber o inglês, né? Se começar com o inglês, já vai ser um excelente caminho. Então, a questão do bilíngue ela é fundamental na trajetória da educação do seu filho. As pessoas mais preocupadas, né, se preocupam se o nosso projeto bilíngue ele está dentro da BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, ou seja, sim, o TWICE ele está totalmente linkado com a BNCC, então os conteúdos que são ensinados em inglês são ensinados em português, os conteúdos que são ensinados em português são ensinados em inglês, não há regras, tá? Não há, tem que ser primeiro num, não, pode ser na L1 ou na L2, nossos professores são treinados, as nossas teachers do bilíngue são treinadas para poderem fazer esse processo. A mesma professora de matemática também dá aula, Gabriela, olá, Gabriela, excelente pergunta. A mesma professora de matemática também dará aula de inglês ou será uma outra professora? Não. Nós temos uma professora especialista em matemática, que ela vai conduzir o L1, ou seja, que é a língua portuguesa, vai ensinar matemática em língua portuguesa, e a nossa professora, que passou por um treinamento rigorosíssimo do TWICE Brasil, para poder entrar na franquia como professora,
ela vai conduzir o ensino da matemática em língua inglesa, ok? E as pessoas, olha só para dar a sua pergunta foi sensacional, Gabi. Só para dar uma... Por que nós não temos, por que a gente não avança com a questão do bilinguismo para o 6º, 7º, 8º e até o 3º ano do ensino médio? Por quê? Para ser bilíngue, nós precisamos de professores que tenham conhecimentos específicos nessas áreas. E aqui em Nova Friburgo, poucas pessoas conseguiriam saber matemática e inglês profundamente para poder dar aula. Ou seja, saber química, que é a minha formação, que é química, e saber inglês profundamente para dar aula. Então, Gabi, respondendo a sua pergunta, a professora do Twice, ela está habilitada para dar aula de matemática em inglês. E vai ter uma professora habilitada para dar aula de matemática em português, ok? As pessoas perguntam se a gente pega qualquer pessoa, se a gente escolhe qualquer pessoa para dar aula no nosso bilíngue, nosso programa bilíngue. Não somos nós que escolhemos. A coordenadora do São João Batista do bilíngue é a professora Patrícia, né? A professora Patrícia faz a entrevista, a pessoa chega até aqui, traz o currículo, é feita a entrevista, e aí a Patrícia liga pro escritório do Twice Brasil, e aí começa todo um processo de seleção, um processo rigorosíssimo. A pessoa tem que passar por um treinamento de no mínimo 40 horas, tem que fazer uma prova escrita, tem que fazer uma prova oral. Ou seja, é uma dificuldade de se contratar um professor bilíngue para a nossa instituição. Para a nossa instituição não, né? Para o projeto Twice Brasil, ok? Então, há um rigorosíssimo processo. E nossos professores, para quem já foi a alguma das nossas festas, já foi a algum dos nossos eventos, vocês percebem como nossas crianças falam bem, e quem tem o inglês apurado também, que tem a oportunidade de conversar com um de nossos docentes, fica muito tranquilo também de perceber a clareza e a fluidez que os nossos docentes têm, nossos teachers têm, ok? Alexandre, eu tenho uma dúvida. Quando eu chegar aí, a secretária vai falar inglês, a coordenadora vai falar inglês, o pessoal da organização vai falar inglês? Não, não vai. Vai falar em português. Por quê? Nós somos um colégio bilíngue. Então, bilíngue, a nossa L1 é o português. E a nossa L2 pode ser qualquer língua estrangeira. Nós escolhemos o inglês. Quando se trata de um colégio internacional, aí sim, a L1. Vamos pegar aí, sei lá, o Colégio Anglo-Americano, Rio de Janeiro. É um colégio onde a L1 é o inglês. Então, todo mundo lá vai falar em inglês. Do porteiro até o diretor, todo mundo fala inglês. E a L2 seria o português. Aqui no colégio é o contrário, porque nós somos um colégio bilíngue e não um colégio internacional. Se meu filho entrar no meio do processo, ele vai aprender ou vai ficar por fora da turma, na parte do inglês? Gente, o bilíngue, os conteúdos são constantemente revisados, tanto na L1 quanto na L2. Então, se o seu filho entrou, nunca teve inglês na vida, e está entrando, não entrou aqui no Kids 1, entrou no Kids 2, ou entrou no Kids 3, e nunca teve inglês na outra escola, né? Ele não vai ficar perdido. Nós vamos recuperar esse aluno. É uma exigência, inclusive, da franquia. Quando a criança entra, se a criança tiver alguma dificuldade, não tem dificuldade, porque, como eu disse a vocês, as crianças são uma esponjinha para absorver as coisas, elas não têm essa dificuldade, mas se tiver alguma dificuldade, é obrigação da Patrícia, que é a nossa coordenadora, ficar com essa criança um tempo extra para que o processo de inglês vá automaticamente se formando na cabecinha das crianças. Ok? Uma coisa que é importante lembrar, a criança que é bilíngue, né, que tem essa habilidade, ela vai ter mais raciocínio, ela vai ter mais foco, mais concentração. E para gente que aprendeu inglês depois de velho, a gente joga na caixinha do português, joga na caixinha do inglês, e a gente tem um delay na fala e tem um delay na audição. E os nossos alunos, os nossos pequenos kids, eles não têm esse delay. Eles falam assim, como nós estivéssemos falando português. E esse processo é incrível. Então, é comprovado, há estudos que comprovam que os alunos bilíngues, eles são multitarefas, eles têm mais facilidade na resolução de problemas, em planejamento. Ou seja, há uma série de benefícios que acontece com o aluno que trabalha, que está no projeto bilíngue. A última dúvida aqui, essa que já falei, que não é para vocês se anteciparem com a alfabetização das crianças, mas os pais se preocupam. Alexandre,
Como assim? Isso não vai atrapalhar o meu filho na hora de escrever, o cara saber inglês? Observe uma coisa, muito pelo contrário. O inglês ele vai aguçar a questão do raciocínio lógico da sua criança, do foco, da concentração. E um detalhe, até o primeiro ano do ensino fundamental, eles só ouvem e falam inglês. Eles não escrevem uma palavra em inglês. Por quê? Nesse momento, está havendo todo um processo de transformação. Posso falar transformação, Nébia? Posso? Transformação? Todo um processo de transformação de aprendizagem, né, da L1. Então a criança escreve em letra bastão, a criança está aprendendo a L1. E aí a gente não coloca a L2 para ele escrever, exatamente para que não haja uma confusão mental. Agora, ouvir e falar, vocês vão perceber que seus filhos vão fazer coisas muito engraçadas. Vão estar dentro do carro com vocês e vão falar uma palavra em português e vão falar outra em inglês. Ou vão falar uma palavra em inglês e vão falar outra em português. E isso em todos os lugares. Isso é muito legal. E os pais trazem isso para eles. Alexandre, realmente está acontecendo isso e tal. Meu filho está fazendo isso, está fazendo essa confusão mental e não sei o quê. Ele ouve a música toda, ele ouve a série toda e fala. Então é muito interessante. Beleza? Fala um pouquinho Fala um pouquinho. Tia Maria Rita, da Alice e As da Letícia. Sim. A Renata, que é uma das nossas coordenadoras, está aqui na produção, pediu para que eu mande um salve e um beijo para a tia Maria Rita. Tia Maria Rita, do Kids 1. Fantástica essa menina. Quando eu a entrevistei, eu falei assim, você tem o DNA de professora, você nasceu para ser professora. E ela tem um encantamento, ela tem um poder. Para vocês terem uma ideia, olha só, gente, olha a covardia que eu faço com as pessoas aqui no colégio. Com essa menina veio para cá, uma menina novinha, tá? uma jovem professora, eu levei ela para a sala de aula, sem ela saber de nada. Ela estava conversando comigo aqui na minha sala, a gente trocando várias ideias, não sei o quê. Eu falei assim, vou te mostrar o colégio, vamos lá que eu vou te mostrar o colégio. E isso não foi exclusividade de Maria Rita não, tá? Todos os professores de São João Batista passam por isso, sem saber. Ela, vamos lá que eu vou te mostrar o colégio, Maria Rita. E aí, fui mostrar o colégio de Maria Rita, abri a sala do Kids 1, tranquei a porta junto com a Renata e com a Nébia e falei assim, beleza, agora eu, Renata e Nébia somos 3 alunos bagunceiros do Kids 1, 3 crianças, e você pode começar a dar uma aula aí agora pra gente. Simples assim, ou seja, sem planejar, sem mandar a menina preparar, do nada. E obviamente que não foi para minha surpresa, porque eu falei que ela tem o DNA de professora na veia, ela deu uma aula esplêndida e deu um show, ok? A Alice, até cantou de improviso, olha só, a Alice do Kids 2 e a Letícia do Kids 3, essas já são pratas da casa há algum tempo, né? Então elas já desenvolvem todo um trabalho, elas inclusive elas estão na nossa lista de professores autores. Essa é uma novidade que nós estamos tentando lançar para 2023. Nós estamos num trabalho hercúleo, que é a preparação do nosso próprio material didático. E a Alice e a Letícia, elas são professoras convidadas para escrever material. Pode parecer que isso para vocês é um negócio muito tranquilo, né? Mas é um peso muito grande para um profissional escrever o material para um colégio de nome como São João Batista. Tá certo? Então, meu beijo para a Alice, meu beijo para Maria Rita e meu beijo para a Letícia. Bom, já que estamos falando das professoras, eu não posso deixar de falar da minha querida Carol, de Educação Física, né? Uma pessoa que tem o filho aqui, o Filipinho, é nosso aluno bilíngue, já está no sétimo, Filipinho? Sexto. Filipinho já está no sexto. Em breve chegará o próximo, filho da Carol. Então, Carol, meu beijo. Meus sinceros agradecimentos por essa pessoa maravilhosa que você é. O Telzinho, beijinho para o Tel, estamos aguardando o Tel em breve. Não podemos deixar de falar da nossa tia Jéssica de música, fantástica também, e da nossa tia Sani, da parte de artes. E as nossas teachers do inglês, que é a Juliana, elas estão aqui tudo soprando no meu vidinho aqui, mas eu sei tudo de cabeça, gente, já sei tudo de cabeça, que é a Juliana e a Tereza, as nossas teachers. Ok? Essas sofreram para entrar, tá? Porque a avaliação do Twice Brasil é muito rigorosa. Não é que a do São João Batista não seja, mas a do Twice, a Ana Maria Gurgel, que é a diretora do Twice Brasil, ela é extremamente exigente, extremamente
certa, né, para poder fazer uma contratação. Então, enquanto isso, vivam fortes, vivam felizes e vivam apaixonados pela vida. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela participação.